pouco sobre os temperamentos humanos. Mas, Moniz, o que é os temperamentos humanos? Quais são? Bom, para começar, eu queria falar para vocês quem descreveu os temperamentos pela primeira vez foi Hipócrates, conhecido também como o pai da medicina. Lógico que depois disso, os estudiosos aperfeiçoaram, esse conhecimento e hoje podemos dizer que os temperamentos são basicamente 4, certo? Mas primeiramente eu também queria informar para vocês que os temperamentos não é a mesma coisa que a personalidade da pessoa. Por quê? Os temperamentos, eles já nascem conosco. Todos nós já nascemos com um humor propício, a alguma forma de expressão. Já a personalidade, não. A personalidade, ela vai se formando com o ambiente, com as experiências que temos, certo? E aí é uma junção das situações, e aí se torna a personalidade. Já os temperamentos é um tipo de humor que nós nascemos e aquele que é mais gritante, certo? Aquele que, independente de você querer reagir de alguma forma ou outra, para certas situações, nós já temos dentro de nós um jeito de lidar com a situação e normalmente não mudamos. O que podemos até trabalhar, fazer alguns trabalhos internos, com muito aperfeiçoamento, a gente conseguir controlar o nosso temperamento, para que ele não acabe nos prejudicando em determinadas situações, Então, com muito autoconhecimento, com muito trabalho interno, conhecendo esses temperamentos, sabendo qual é o nosso, então eu vou aprender a lidar com ele e vou usá-lo a meu favor, a meu benefício, certo? Para que as coisas não andem de uma forma que eu não consiga controlar. Porém, mudar, dificilmente vamos conseguir mudá-lo totalmente, ok? Mesmo porque não faz sentido, Porque o temperamento, ele é chamado tempero da vida, a nossa forma de nos manifestar. Então, por que eu teria que acabar com ele? Porém, todos nós temos os 4 temperamentos, só que sempre tem um que é mais gritante, tem um que é mais conhecido por quem convive conosco, certo? Quem nos rodeia. Então, quando nós relacionamos com os outros, o que é interessante? Nós estarmos observando qual seria o temperamento das pessoas. Ah, mas por quê? O que eu tenho que saber do temperamento dos outros? Não, é o seguinte, pessoal. Quando nós conhecemos os temperamentos das pessoas com quem nos relacionamos, a nossa convivência, ela melhora e muito. Por quê? Porque normalmente eu tenho uma expectativa de como que as pessoas vão se comportar, como eu gostaria que elas se comportassem diante até mesmo de uma discussão, certo? Se a gente levar isso pro âmbito conjugal, por exemplo, normalmente as nossas questões, as nossas discussões é porque eu espero que a outra pessoa haja de uma forma e ela age diferente, não é? Então, quando eu tenho conhecimento desse temperamento, eu já tenho uma prévia, ideia do que a pessoa pode, de como a pessoa pode se manifestar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico, que é uma pessoa mais explosiva, que é uma pessoa assim mais extrovertida, mas também é uma pessoa mais competitiva, por exemplo, eu não posso esperar que no momento de discussão a pessoa se cale, se coloque no meu lugar, que a pessoa consiga apaziguar a situação, tenha paciência, não condiz com o temperamento dela, certo? E isso nada tem a ver comigo, tem a ver com ela,
Então, já é uma forma de eu minimizar, né, os problemas aí que eu vou ter no âmbito conjugal, por exemplo. E para o trabalho é a mesma coisa, as pessoas que trabalham comigo, que eu tenho que me relacionar, meus amigos, meus familiares. Se a gente começar a prestar atenção, só de observar as atitudes deles e as formas como eles reagem às situações, a gente já começa a ter uma ideia sobre eles. Porém, tem inúmeros testes que você pode fazer para descobrir qual é o seu temperamento e qual é o temperamento da outra pessoa, tá bom? Que aí ela faz, né, pra gente saber qual que é o temperamento e aí então dá uma harmonizada, né, na convivência. A convivência se torna mais harmônica, por isso que eu acho que essa é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento e também para os relacionamentos. E eu vou falar meio por alto, mais ou menos, como que seria o temperamento, tá? De cada pessoa, quais são as características de cada temperamento, tá bom? Então vamos falar do sanguíneo, por exemplo. O temperamento do sanguíneo costuma ser mais otimista, extrovertido, pessoas enérgicas, né, que fazem, acontece, eles se adaptam facilmente às mudanças, que normalmente os outros temperamentos já têm mais dificuldade, né, e pessoas também sociáveis, sabe aquela pessoa que onde chega, ela já consegue se comunicar, tem amizade, ela se sente à vontade. Isso é uma característica muito legal do sanguíneo, sociável. Por exemplo, o fleumático. Vamos falar do fleumático. É um temperamento de uma pessoa que seria mais calma, paciente, parada, até desmotivada, certo? O fleumático, ele não gosta muito dessa comunicação, desse diálogo recorrente. É uma pessoa mais introvertida, certo? E os fleumáticos são conhecidos pela sua calma, pela sua paciência, certo? Melancólico. Vamos falar dos melancólicos. Melancólico é aquela coisa, né? Que a pessoa tem uma sensibilidade exagerada e aí tudo que sente aumenta. A qualquer sentimento de medo a pessoa trava, ela acha que tudo vai dar errado, né? Ela não tem esse olhar otimista da vida, sempre vê o copo mais vazio, certo? Se ela entra em contato com uma emoção de uma outra pessoa que tá, né, triste, facilmente ela também entra nessa vibração e acaba ficando na tristeza, no medo, né? E as pessoas melancólicas também costumam ser perfeccionista, dedicada, porém também pode ser vingativa, certo? E essas são algumas características do temperamento melancólico. E o colérico. O colérico já é mais explosivo, aquela pessoa que não mede esforços para conseguir chegar onde ela quer, porém ela também não costuma se preocupar muito com o outro, ela chega até a passar por cima das pessoas e é uma pessoa que é muito bom para atingir os objetivos, né? Porém, para os relacionamentos acaba criando um pouco de confronto, não teme nenhuma briga, do contrário, ela vai para cima quando ela acha que precisa, né, para atingir seus objetivos. Colérico é também uma questão que chama muita atenção, é que ele é muito desafiador, é movido por desafios, tá? Então, assim, resumidamente, olhando bem por cima, é mais ou menos essas características, porém, como eu disse, tem inúmeros testes, tem vários lugares que você pode pesquisar. O que eu quero aqui é mostrar para vocês a importância de você saber o seu temperamento e das pessoas com qual você convive, né? O quanto isso pode facilitar a sua vida e o quanto isso pode beneficiar os seus relacionamentos, pessoal.